Imagina só você ser um homem tão temido e poderoso que nem seus amigos, muito menos as pessoas ao seu redor, não te enxergam mais como humano. E depois de ter derrotado todos os seus inimigos, a única coisa que você ansia na vida é conhecer a derrota. Essa é a história de Varvatos, um rei demônio que reencarnou no futuro na esperança de ter uma vida normal. Em uma pequena cidade no interior vive um garoto chamado Ard Meteor, que até então era uma criança normal de um casal normal conhecido por se dar bem em negócios. Porém, diferente do que todos ali pensavam, Ard Meteor era uma criança prodígio, já que além de ter nascido com resistência e reflexos acima da média, ele possuía um poder mágico absurdo. E mesmo depois de ter reencarnado, ele ainda assim não se esqueceu do seu propósito naquele mundo, que era de fazer várias amizades. E por esse motivo, um dia enquanto ele estava dentro do seu quarto, ele acaba escutando um barulho do lado de fora, e ao abrir a janela para ver o que estava acontecendo, ele acabou se deparando com algumas crianças brincando tranquilamente. Não existia situação mais perfeita para fazer novos amigos, pelo menos foi o que ele pensou. Porém, assim que essas crianças olharam na sua direção, acabaram ficando apavoradas de medo e saíram correndo por algum motivo. Entretanto, mesmo frustrado com a sua primeira tentativa de fazer amigos, ele não desistiu e foi até uma esquina esperar 3 garotas passarem para tentar conversar com elas. E nesse momento, enquanto o nosso prota esperava, ele começou a tremer de medo, dizendo que nem na sua última batalha contra os deuses ele sentiu tanto medo daquele jeito. E assim que essas garotas passaram, ele mesmo com muito medo não hesitou e perguntou se elas poderiam ser suas amigas, e prosseguiu dizendo que se elas aceitassem, ele iria dar metade do mundo para as 3 meninas. Porém, assim que elas ouviram o nosso prota falando aquilo, se assustaram e correram de medo daquele lugar, deixando o Ard Meteor completamente decepcionado consigo mesmo, porque como pode o rei dos demônios, que enterrou diversas nações durante a sua vida, não conseguir fazer um único amigo? Então, um pouco triste sobre o que tinha acontecido, nosso prota acaba cogitando em destruir o mundo, mas é nesse momento que ele acaba ouvindo alguns gritos de socorro vindo da floresta ao lado. E assim que ele sobrevoou o local para ver o que estava acontecendo, ele acabou dando de cara com a garota meia-elfo conjurando a magia de relâmpago e derrotando um lobo de antiguidade. E assim que Ard Meteor viu aquilo, ele não hesitou em ir até a garota perguntar se ela queria ser a sua primeira amiga, já que ele tinha gostado muito de como ela demonstrou as suas habilidades. Porém, assim que essa garota misteriosa ouviu tudo aquilo, ela disse que ele não conseguiria entender os seus sentimentos, e logo em seguida correu dali, deixando nosso protagonista sozinho. Na próxima cena, depois que ele foi rejeitado, ele acaba descobrindo que essa garota na verdade era filha do líder da cidade, que era um grande amigo da sua família, e por esse motivo ele acha que seria o destino dos dois serem grandes amigos. Então nos próximos dias ele decide fazer de tudo para conquistar ela, seja na conversa ou entregando um buquê de flores no dia do seu aniversário. Porém, mesmo com todos os esforços, ele acaba falhando miseravelmente em suas tentativas. Certa noite, enquanto nosso protagonista estava dentro do seu quarto pensando no que deveria fazer para conquistar a garota, ele ouve gritos de desespero vindo do lado de fora da sua casa. E quando ele saiu para ver o que estava acontecendo, ele percebe que a sua cidade havia sido invadida por monstros e outros tipos de criaturas. E assim que ele estende a sua mão para conjurar uma magia, o chefe da vila aparece atrás dele dizendo que a sua filha havia desaparecido nas montanhas nos arredores da floresta. E quando o Ard Meteor ouviu aquilo, ele não perdeu tempo em voar dali e procurar a garota. E depois de algum tempo procurando, ele acabou encontrando ela encurralado por alguns monstros. E antes que esses monstros pudessem machucá-la, ele rapidamente lançou uma magia tão poderosa nessas criaturas e acabou reduzindo todas elas a poeira cósmica. E depois de ter salvado a garota, ele resolve fazer uma nova tentativa perguntando se ela gostaria de ser a sua primeira amiga. E quando a meia-elfa ouviu aquilo, ela chorou e fez ele prometer que nunca abandonaria, não importasse as circunstâncias. E foi assim que o maior Lorde Demônio da história reencarnou em um típico aldeão, ganhou amizade para toda a vida e viveu feliz durante muito tempo. Você vai ser amigo de alguém como eu mesmo? Seja lá o que acontecer, você nunca vai me trair, nem me odiar. Eu juro pelo Lorde Demônio Varvatos. Depois que Ard Meteor completou uma certa idade, ele acabou se matriculando em uma das academias mais renomadas de todo o país. E assim que ele chegou nessa escola, o diretor acabou chamando tanto ele quanto a Irena para dar as boas-vindas, dizendo que era uma honra ter 2 heróis naquela academia, já que a notícia de que eles derrotaram os goblins sozinhos tinha se espalhado por toda a capital. E assim que eles chegaram para ver se tinham passado no exame de admissão, Ard Meteor percebeu que o seu nome estava na lista, porém com a nota nula. Em outras palavras, basicamente ele tirou 0 em todas as questões. E ao indagar o diretor sobre por que ele passou mesmo tirando uma nota tão baixa, o diretor da academia disse que infelizmente todas as suas respostas estavam incorretas, porque elas não seguiam o padrão moderno. Porém, mesmo estando incorretas, elas quebraram o padrão de como os círculos mágicos deveriam ser feitos, agregando muito para o avanço da magia. E ainda reforçou dizendo que era um desperdício ter um gênio como ele fora daquele colégio. Mais para frente, assim que Ard Meteor e Irena chegaram na sala de aula, eles acabaram sendo surpreendidos por uma multidão de alunos interessados neles dois, perguntando se eles poderiam ser seus amigos ou até mesmo sentar ao lado dos estudantes mais populares da escola. E é nesse momento que um membro de uma das famílias mais poderosas daquela região começou a bater e humilhar uma garota que, de acordo com suas palavras, nunca que uma serva como ela poderia estar na mesma altura que ele. E quando o nosso protagonista viu aquilo, ele mandou o moleque deixar a garota em paz e pedir desculpas pelo ocorrido. Porém, ele retruca dizendo que um plebeu como ele deveria conhecer o seu lugar no mundo. Ele diz que se por acaso o nosso protagonista vencesse ele em um duelo, aí sim ele poderia considerar ouvi-lo. E antes que Ard Meteor pudesse ter alguma reação em relação àquilo, a professora acaba aparecendo impondo bastante respeito aos alunos, já que na verdade ela era nada mais nada menos que a Lady Olivia, um dos principais generais do Lorde Demônio Varvatos. E assim que o nosso protagonista viu ela, ele se assustou, já que ele não esperava que um de seus generais estaria
estaria ali e muito menos seria sua professora. E antes que a confusão se tornasse maior, Lady Oliva acaba aceitando o desafio que o Lord Duke propôs para o nosso protagonista, e que além disso, ela mesma iria julgar suas habilidades. Então já no campo de batalha, o Lord Duke chama o nosso protagonista de parasita e logo em seguida lança sobre ele um feitiço de alto nível. Porém, rapidamente, a Hard Metal anulou aquele feitiço sem muitos problemas, já que nem ao menos saiu do lugar. Então quando o Duke viu aquilo, ele disse que o nosso protagonista não era tão ruim assim, mas logo em seguida conjura uma das magias mais fortes de todas, conhecida como Mega Labareda. Porém, mesmo tomando toda aquela quantidade de energia, o nosso prota saiu intacto, sem nenhum arranhão, surpreendendo tanto a professora quanto os alunos que assistiam a luta. Então depois do Duke ter gastado todos os seus recursos, o nosso protagonista diz que agora é a sua vez, e por isso acaba conjurando o que na ideia dele seria a verdadeira Mega Labareda, deixando o Duke tão assustado com aquele imenso poder na sua frente, que a sua única opção foi se ajoelhar e implorar para que o nosso protagonista poupasse a sua vida. E assim que a luta acabou, a professora desconfiou que o nosso protagonista seria uma reencarnação de alguém muito poderoso do passado, já que ele tinha ativado 2 feitiços ao mesmo tempo enquanto ele conjurava a Mega Labareda, o que nos dias atuais seria quase impossível, já que esse duplo feitiço era tratado como uma habilidade perdida, ou seja, como um estudante dessa época conseguia usar uma habilidade tão poderosa sem o menor esforço possível. E assim que o nosso protagonista se sentiu pressionado, a sua professora sai do local dizendo que um dia ela iria arrancar aquelas informações dele com mais calma. No próximo exame, a professora pede para que os alunos formassem um grupo de 3, fazendo com que todos os estudantes que estavam ali reunidos fossem correndo para os pés de Hard Metal. Porém, no final ele acaba escolhendo fazer um grupo com a Chutina e a sua amiga Irena, no qual tinham maior intimidade. E o exame era bem simples, basicamente eles teriam que entrar em uma dungeon e derrotar o lobo negro que estava no 3º andar. Tudo isso óbvio lidando com todas as criaturas imprevistas que vão aparecer no seu caminho. E assim que o grupo do nosso prota chegou a uma dessas dungeons, eles acabaram ficando encurralados por vários lobos negros. Porém, em instantes, tanto Irena quanto o nosso protagonista conjuraram uma magia de fogo tão forte que acabou reduzindo todos eles a poeira. E após a Hard Metal baixar sua guarda por alguns instantes, eles acabaram sendo sugados para o último nível da dungeon, onde ficava o boss mais forte de todos, o Minotauro. E nessa hora as duas garotas entraram em desespero. Porém, parecia que o nosso protagonista era o único que não estava incomodado com aquela situação, já que assim que o Minotauro estendeu o cacetete para golpeá-lo, o nosso protagonista simplesmente segurou usando apenas um dedo. E se isso já não fosse demonstração de força o suficiente, a Hard Metal brincando acaba prendendo o Minotauro em um feitiço, e depois disso pede para que a Chutina finalizasse com o máximo de poder que ela tinha, derrotando o boss mais forte de todos sem usar praticamente metade da sua força. E assim que eles voltaram dos exames, a Lady Oliva acabou ficando muito mais desconfiada ainda de Hard Metal, já que ele havia derrotado não só os lobos negros, como também o próprio chefe da dungeon sem nenhuma dificuldade. E por esse motivo ela chega para o nosso protagonista e diz que os dois teriam conversinha com bastante calma. Na próxima cena, o nosso prota acabou sendo chamado para a direção, e lá o diretor do colégio acabou fazendo um convite para que ele participasse da batalha onde a rainha estaria presente. E após receber esse convite, de primeiro momento o Hard Metal recusa, porém o diretor insiste que ele participasse, já que tinha uma grande chance dele vencer esse duelo. E se caso ele vencesse, a escola iria arrecadar uma grande quantidade de fundos para o orçamento da academia. E depois de dizer tudo isso, o nosso protagonista pede um momento para que ele pensasse e que logo voltaria com a resposta. Porém, assim que ele saiu da sala da direção, Chutina acaba aparecendo na sua frente perguntando se ele poderia sair com ela em um encontro. Mas antes que ele pudesse aceitar ou recusar a proposta, Irena acaba aparecendo bem atrás dele dizendo que ela também queria ir em um encontro, deixando nosso protagonista completamente sem escolha naquela situação. E assim que eles chegaram no lugar marcado do encontro, eles acabaram indo direto para um teatro sobre a vida de Varvatos antes de reencarnar. Porém, na volta, o nosso protagonista acaba dando de cara com um grupo de pessoas mascaradas tramando alguma coisa contra a rainha. E assim que a Hard Metal percebeu que era muito perigoso ignorar esse grupo, resolveu seguir eles para ver até onde iam. E quando eles chegaram no subsolo da cidade, eles acabaram percebendo um gigantesco círculo mágico desenhado na parede. E antes que eles tivessem alguma reação sobre aquilo, o mesmo grupo que eles estavam perseguindo acaba aparecendo atrás deles dizendo para eles não se mexerem se eles quisessem viver. E quando o nosso protagonista percebeu que ele tinha acabado de ser levado para uma armadilha, o chefe do grupo conjurou uma magia muito poderosa, fazendo Hard Metal ficar envolto de chamas. E enquanto todos estavam rindo comemorando a vitória, Hard Metal rapidamente dispersa as chamas, dizendo que uma magia tão fraca como aquela não representa nenhuma ameaça significativa para ele, lançando logo depois um feitiço que derrotou quase todos os seus adversários. Porém, assim que o líder deles viu que o nosso protagonista era um ser muito mais forte que todos ali, acabou se transformando em uma criatura demoníaca muito poderosa, fazendo logo em seguida um buraco no teto e escapando para a cidade, onde já no centro dela começou a atacar e levar algumas pessoas para longe. E assim que o nosso protagonista viu que aquele demônio era uma grande ameaça para todas as pessoas, não perdeu tempo e voou para perto dele, dizendo para geral que estavam correndo desesperados que o seu nome era Hard Metal, o filho do grande mago, e que ele não deixaria que aquela criatura fosse mais longe, lançando logo em seguida uma magia tão forte que desintegrou a criatura na hora, abrindo todo o céu com seu poder esmagador. E assim que as pessoas da cidade perceberam que ele era especial, começaram a erguer ele e tratá-lo como o mais novo herói do Império.